Comissão Executiva para analisar hoje os resultados das eleições francesas e gregas. São convidados desta edição Isabel Meireles, Vítor Scária e José Almassa. Agradeço aos três a vossa presença. Isabel, que rescaldo faz dos resultados das eleições francesas e gregas? As eleições francesas já era expectável face às sondagens, embora nós, na semana passada, tivéssemos de algum modo vaticinado a vitória de Sarkozy, ou pelo menos que não seria fácil vencê-lo. Ele cometeu um erro estratégico, foi não se aliar à direita, ao centro-direita de Bayrou, que representava 8% dos votos, de se colar à extrema-direita, o facto de Marine Le Pen dizer votem em branco, e, portanto, isso tudo junto, enfim, com a personalidade de Sarkozy, que é muito truculenta e que não agrada à generalidade dos franceses, ele perdeu as eleições. Portanto, temos aqui um novo estilo no Eliseu, Hollande, que diz que vai, enfim, conversar com a senhora Merkel vai conversar com Hollande, não se entendem em relação ao tratado orçamental, mas isso não me parece que seja algo de extraordinário, porque o tratado orçamental está assinado, processualmente, se for ratificado pelo menos por 12 Estados-membros, entrará em vigor. Há soluções jurídico-políticas que podem dar satisfação a ambas as partes, designadamente a Alemanha, que não quer alterar este tratado orçamental, mas também aos países como agora a França, e depois, de repente, em carreirinha, todos os líderes europeus praticamente, inclusive aos portugueses, de repente parece que só tínhamos líderes socialistas aplaudir Hollande, dizendo que ele tinha toda a razão, com certeza, que era preciso promover o crescimento e o emprego, e estamos todos de acordo. A questão é que não é um tratado, uma adenda a um tratado, qualquer que seja a solução jurídica ou política, como eu referia, que vai resolver este problema do emprego, porque há soluções que não são aceitáveis por Merkel, os eurobonds não são aceitáveis, ainda que confinados às infraestruturas das grandes obras públicas, não são aceitáveis, porque são os alemães, em última instância, que vão ser responsáveis por, enfim, eventuais derrapagens. Portanto, temos aqui um discurso político eleitoral do Hollande que provavelmente, quando ele se sentar, e o que vai acontecer rapidamente, na cadeira do poder, ele vai constatar que não vai ser bem assim, que há promessas que ele não vai poder cumprir, como dizia no debate de Sarkozy, no primeiro e único debate, que ele mentia, que ele era um mentiroso. Ontem o professor Adriano Moreira dizia uma coisa muito engraçada, é que, de facto, os políticos ou dizem mentiras ou apresentam estatísticas. Portanto, neste caso, as estatísticas do desemprego, do PIB, dos indicadores económicos, provavelmente vão-se encarregar de deitar por terra as promessas eleitorais de Hollande. Relativamente à Grécia, Isabel? Bom, a Grécia é o grande problema e é aí que reside a minha esperança. A crise grega provavelmente vai trazer a primeira aproximação e o primeiro entendimento entre a França e a Alemanha, porque é a primeira questão que há a resolver, é saber se a Grécia consegue constituir um governo de maioria suficientemente sólido que permita continuar as reformas, logo a receber os resgates da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Porque se não conseguir, por todos os outros partidos pulverizados da extrema-esquerda à extrema-direita, são contra o resgate. Portanto, ou a Grécia consegue uma maioria suficientemente sólida, ou vai de novo a eleições, não parece que haja outra situação. Bom, temos novamente a Grécia mergulhada numa questão difícil de resolver, que é a confiança dos mercados, a confiança das pessoas e das instituições que emprestam o dinheiro e, portanto, a França e a Alemanha vão ter que serrar fileiras, vão ter que se alinhar para resolver o problema grego, porque senão vai tudo atrás. Vítor Scária, que leitura faz destes resultados de domingo?
Tal como a Isabel, eu julgo que a principal nuvem, a principal incógnita que resulta do processo eleitoral de domingo reside na Grécia, porque é aquele que vai colocar mais desafios à Europa a curto prazo. Julgo que neste momento, do ponto de vista de pagamentos, não está iminente nenhuma bancarrota, porque foram feitos um conjunto de pagamentos com as verbas da tranche anterior, quando foi acordado o segundo resgate, e isso dá algum tempo, digamos, do ponto de vista de não haver default formalmente, mas quer dizer, mas é a grande incógnita e julgo que vai ser o grande desafio e que de facto pode constituir aqui a questão central para a Europa, como é que vai lidar com o processo grego, se vamos ter o teste mais duro, que é uma saída de uma economia da zona euro, porque de facto eu julgo que se não se resolver as coisas até junho, julho, teremos algum problema dessa natureza, que aí pode entrar a questão do default, ou se na Grécia chega a um entendimento. Da leitura que nós fazemos todos dos resultados eleitorais, não sei, só talvez aquele partido que saiu de dentro da nova democracia é que podia ser eventualmente chamado a assumir funções, mas quer dizer, eles foram criados precisamente por recusarem assinar o resgate. Ou isso gera do lado da Europa algumas cedências? Será que há, mas o caminho inverso, que é ser esse o mecanismo, até de caso do Sr. Hollande fazer alguma da sua agenda chegar, não há condições de ter a governabilidade grega com o programa aprovado, será que há condições de flexibilizar algumas dimensões do programa? E será que essas dimensões que são flexibilizáveis e aceitáveis pelas instituições internacionais chegam para gerar o consenso? Ou seja, este jogo de leva e trás vai ser o determinante para o futuro da Europa, diria eu. No lado francês, acho que a leitura é muito clara, ou seja, já está muito certa, que é há muitas coisas de eleições que agora vão ter que assentar o pó, o pragmatismo da gestão vai surgir, embora não seja, até mesmo para a senhora Merkel pode ser útil neste momento utilizar o fator Hollande para, em algumas dimensões em que ela tem alguma parte que possa flexibilizar, utilizar este argumento para o fazer. Não sei se pode ser visto como derrota e isso pode ser mau, mas noutras dimensões que pode ser a maneira dela deixar. Obviamente não é mexer no pacto orçamental, mas isso, acho que ninguém pôs isso em causa. Há aqui algumas vezes a questão da leitura, que é, o que está em causa é, para além disso temos de falar de outras coisas. Claro. E como é que vamos falar de outras coisas? Obviamente essa é que é a grande discussão. Mas acho que isso, pelo menos, o que vai resultar das eleições francesas vai ser pôr na agenda, e isso em junho já estava na agenda, pode ganhar alguma nova elan, é a questão de que medidas de crescimento, que medidas a Comissão Europeia estava a trabalhar, e não julgo que não tenha sido por causa do Sr. Hollande poder ganhar. E muito antes. Nesse sentido, é óbvio que dá aso a quem já defendia isso, ter uma nova janela de oportunidade para pôr as suas medidas em cima da mesa. Vamos ver o que é que resulta daí. José Almassa, e esta questão coloca-nos também a questão da austeridade versus crescimento, que por estes dias tem estado muito bem em cima da mesa. O regresso das políticas keynesianas, que entretanto pareciam estar adormecidas, mas há quem as tem de colocar novamente em cima da mesa. Sim, isso é óbvio, porque os números vão ter que falar por si, não é? Portanto, uma coisa, como nós falámos aqui a semana passada, uma coisa são as promessas eleitorais e a campanha eleitoral, outra coisa é, como acabou de dizer a Isabel, quando o Sr. Hollande se sentar na cadeira do poder e tiver os números em frente, ele tem que tratar os números com realismo, não é? E, portanto, tudo aquilo que aponte para grandes mudanças radicais que ele fez na sua campanha, eu acho que ele vai ter que, portanto, engolir, portanto, essas promessas, não é? E entrar no campo da realidade, da realpolitik, não é? E como está agendado já, portanto, um encontro com a senhora Merkel, pois ele não vai, eu acho que ele não vai poder fugir muito daquilo que está assinado, dos tratados que estão assinados. Embora, eu também esteja de acordo com isso, Vítor, de que há aqui um novo elan, portanto, o facto de haver a mudança de Sarkozy para Hollande veio permitir um novo elan e aqui há aqui um adjornamento em relação à forma de encarar, portanto, a política europeia, que é capaz de ser favorável, porque o passado já estava, já as pessoas já estavam fartas e achavam que aquilo que se estava a passar não conduziria a nada, não é? E aqui há aqui uma nova forma de pensar, eu penso que será, neste aspecto, será positivo. Isabel, há aqui uma série de questões para as quais gostava de obter o vosso comentário, mas parece-me que há aqui uma importante, que é como é que a Alemanha tem passado ao longo deste tempo com as várias crises locais. Espanha, Irlanda, Portugal, Grécia, de facto tem obtido dinheiro cada vez mais barato nos mercados financeiros,
com as Bundes a registarem valores cada vez mais baixos para aquilo que é o Estado alemão, também com os alemães a aumentarem a balança de transações, com uma economia pujante relativamente ao restante enquadramento europeu, com o desemprego a registrar valores em queda, a Alemanha tem sido uma grande beneficiada de toda esta crise europeia. Tem, aliás, digamos, um facto que historicamente já aconteceu. A Alemanha tem esta capacidade de se regenerar qual fênix nos sucessivos balanços negativos, designadamente pós Primeira e Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Alemanha tem, de facto, um espírito interiorizado, psicológico, de trabalho, de sacrifício, de produtividade, de disciplina, que fazem completamente a diferença. Mais, eles têm um sistema, em termos empresariais, que é o sistema do Mitbestimmung, que é normalmente um sistema dual, em que há um Conselho Geral, onde estão representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores, enfim, em proporções diferentes, mas onde os representantes dos trabalhadores defendem fundamentalmente não o interesse individual, mas o interesse do coletivo, dizendo, muito bem, se esta empresa está saudável e eles têm acesso às contas da empresa, aos balanços, às projeções futuras, aos mercados, dizem, muito bem, nós não podemos exigir para a viabilidade e sustentabilidade desta empresa, por exemplo, mais aumento de salário. E os trabalhadores são extraordinariamente bem preparados, não são sindicalistas, porque o termo sindicalista está desvalorizado, normalmente é apenas uma correia política de um qualquer partido, são pessoas muito bem estruturadas, muito competentes e que percebem, de facto, qual é o bem dessa empresa, logo o bem da Alemanha. E presumo que é nesse sentido que a Alemanha se tem conseguido estruturar, embora tenha um fenómeno interessante também, é que a Alemanha, sobretudo, estrutura-se internamente, pois ela não tem grande capacidade de expansão para fora. Internamente, ela a Alemanha e todos, independentemente dos chanceleres, uns melhores que outros, mas esta senhora Merkel tem, de facto, tido aqui um pulso férreo de não cedências, embora esteja a ser penalizada, como estamos a ver, politicamente, e agora nas regionais, e provavelmente até pode perder de novo, enfim, nunca perdeu, nas próximas eleições a chancelaria, em favor do SPD. Veremos se a crise também a afeta, como tem afetado todos os governos que estão no poder, sejam de esquerda ou de direita, porque é isso que tem acontecido. A crise tem penalizado o governo, tem caído sucessivamente, de esquerda e de direita, portanto, provavelmente Angela Merkel não será a exceção, mas este sentido de responsabilidade dos alemães, que é cultural, que é genético, de disciplina, explica, quanto a mim, a razão do sucesso, enquanto que à volta eles estão rodeados de insucesso, embora isso, para mim, também seja, e voltamos à história, perigoso, porque pode ser o germen de um imperialismo alemão que pode renascer e que pode ser tentado dominar inclusive pela força, os outros Estados europeus. Isabel, isso levanta-me duas questões. A primeira é, porque é que, apesar de tudo, os alemães não têm, ou têm penalizado Angela Merkel, neste domingo foi fortemente penalizada nas urnas, e, por outro lado, qual é o incentivo para a Alemanha mudar de atitude relativamente àquilo que é o rumo da Europa, quando internamente as coisas correm bem? Não há do ponto de vista económico. Para Angela Merkel não há incentivo nenhum. E como é que os alemães penalizam Angela Merkel neste contexto de uma Alemanha que é um oásis na Europa?
pela simples razão que os povos nunca estão satisfeitos. Acham que têm aquilo, mas podiam ter mais. Que provavelmente outro chanceler lhes daria mais crescimento e, sobretudo, Angela Merkel tem sido penalizada porque, quanto em relação aos alemães, eles pensam que a Alemanha tem contribuído demasiado para a União Europeia, tem dado demasiado de si, e há muitos alemães que pensam, muito bem, já chega, já espiámos todos os pecados da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. É uma geração que já não tem consciência da guerra, que já não tem consciência de culpabilidade, e Angela Merkel está a ser penalizada porque se considera que, apesar de tudo, ela tem investido demasiado na União Europeia em detrimento do próprio país. Portanto, o país ainda poderia crescer mais, para além destes valores que, comparativamente com os outros Estados-membros, de facto, em termos de crescimento e de sustentabilidade das finanças públicas, tem conseguido. Vítor, quando olhamos para estas vozes que falam de um necessário eixo de força, França, Espanha e também Itália, para tentar cercar, de certa maneira, aquilo que é a política alemã, podemos sentir do outro lado, do lado do alemão, esta tentativa de domínio, ou seja, poderá a Alemanha responder não baixando a guarda, mas aumentando ainda aquilo que tem sido uma postura extraordinariamente firme de Angela Merkel? É uma reação possível. Atenção, há uma nota, não entra nas questões políticas, mas nas questões técnicas. Eu acho que parte da defesa que a chanceler ainda faz da Europa é por ser uma coisa, é que, ao contrário do que foi aqui sugerido, o que permite à Alemanha, numa tal conjuntura, crescer o que cresce, ainda está na zona euro, porque senão já não conseguiria exportar. Uma Alemanha sem estar na zona euro teria um marco muito elevado. E isso estaria já coartado pelos próprios mecanismos de ajustamento do mercado, isso, e não exportaria para muitas das economias. É óbvio que as economias estão mais fracas, mas o mercado interno ainda é uma boa base da atividade para as empresas alemãs, e nesse sentido julgo que ainda existe esta avaliação que, do ponto de vista mesmo do ganho coletivo e do funcionamento da economia alemã, está melhor dentro da União Europeia e com a zona euro do que fora. E eu acho que é esse receio de não saber, a incerteza em relação ao o que é que acontece se nós perdermos o euro, que limita algumas tentações que eles podiam ter de ser ainda mais duros. Mas os cidadãos, peço desculpa de interromper, não sei se percepcionam isso, porque isso são questões técnicas. É verdade. Não, isso aí de barato, aliás, isso é uma das questões que pode ser apontada hoje, e talvez o dramático para o futuro da Europa, é que não explicam aos cidadãos as vantagens da existência da Europa. Exatamente. E ao não explicarem, eles só veem as desvantagens, que é os riscos de estar a suportar outros países sem perceber as vantagens e como disse bem, já não há um espírito de solidariedade alicerçado em qualquer valores, sejam porque ainda estamos a espiar pecados passados ou outros quaisquer, isso tem sido um bocado esvaziado, vem ao de cima os nacionalismos. Ontem, por acaso, foi engraçado ver perguntar ao partido da extrema-direita grego como é que se definiam, se eram nazis, se eram... Não, nós somos nacionalistas gregos. Portanto, o que nós somos é nacionalistas gregos. Portanto, mas quer dizer, é de facto o risco que nós temos do ponto de vista da construção europeia, é esse, é que ao não se explicarem as vantagens, isso... Embora eu também não tenha a certeza qual é o motivo que eles estão zangados com a Sra. Merkel. Eu acho que é mais o motivo, não é porque ela tem mais Europa, menos Europa, isso haverá franjas dentro do eleitorado, mas... Não há dúvida que a outra questão é determinante. Nunca estamos satisfeitos e queremos mais. Esse é que é o elemento-chave disto. Agora, voltando à questão. Eu julgo que quer dizer, como disse e já disse aqui várias vezes, o meu sentimento ao longo do acompanhamento das crises europeias, desde 2009, e em alguns casos bastante dentro da discussão, a Alemanha estava completamente dentro do processo, sabia, ou pelo menos foi essa a leitura que transpareceu muitas vezes, mais do que pelos jornais, nas salas, foi que não podia atravessar uma linha sob pena de não poder fazer nada. Desde então, que foi a questão do Tratado de Lisboa e do processo do Tribunal Constitucional Alemão, isso foi claríssimo nas posições alemãs. O risco de tentar dar um passo maior que a perna, que às vezes eles não tinham a certeza, há cálculo político, eles respondiam ao eleitorado deles e tudo isso, há cálculo político, isso é verdade, mas eu senti que em determinados momentos eles sentiam esta é a única forma de conseguir ainda fazer alguma coisa. Isso foi, nomeadamente, na questão dos dois mecanismos de financiamento, foi claríssimo que não era o que eles queriam fazer, era o que achavam que era feasible.
fazer naquela altura. Para hoje, tínhamos também na agenda, numa tentativa de colocar, como se costuma dizer, o rocio na rua da Betesga, falarmos da segurança social, e eu acho que penso que cola muito bem com a questão europeia, até porque por estes dias o velho continente tem este problema também em cima da mesa, no Dia Mundial e Internacional da Segurança Social. Professor José Almassa, é de facto um dos grandes problemas da Europa, como é que vai financiar a segurança social e como é que vai lidar com esta pirâmide invertida que de repente teve de lidar? Pois, o modelo de segurança social que foi criado numa situação, numa conjuntura de crescimento, não é? Portanto, e neste momento isso não se está a verificar. Eu penso que este modelo está condenado, portanto, não tem hipótese de sobrevivência, não é? Portanto, agora, se as economias estivessem equilibradas, pois isso poderia ser resolvido com o sistema de capitalização, não é? Agora, Também não estão. Portanto, isso não está. Portanto, como é que se ultrapassa esta situação? Portanto, eu só vejo que a única forma de ultrapassar é reduzindo benefícios, não é? Cada vez mais cortando, não é? Porque se não há receita, não aumenta a receita... Mais tarde ou mais cedo, por muito fundo que o poço seja, a água acaba por acabar. Esgota-se a água, não é? Portanto, Isabel, nós temos 3 minutos, 1 minuto e meio para cada um dos dois para este tema tão difícil e tão complexo. Muito rapidamente, os esquemas de segurança social vão ter que ser alterados. Há aqui uma fratura entre gerações, entre os mais idosos que quase pedem desculpa por viver, porque tiram lugar aos mais novos. Recordo que este ano, 2012, é o ano europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade e, por muito que me custe, eu vou ter que apontar algumas soluções para isto, para esta questão da sustentabilidade da segurança social. Antes de mais, aumentar as idades de reforma. Não é possível de outra maneira. Contra a proposta de Exatamente. Aumentar a idade de reforma, porque as pessoas vivem cada vez mais e de forma saudável, felizmente. Mas aumentar a idade de reforma antecipada. Eventualmente computar as contribuições individualmente, de modo a que a reforma que recebe seja equitativa e transparente em função das contribuições. E, finalmente, dar às empresas a possibilidade e quase a obrigatoriedade de esquemas de segurança social que, designadamente em relação aos mais velhos, os protejam, por exemplo, de doenças crónicas ou, designadamente, de uma dependência que têm de outrem, porque se é verdade que o Estado investiu muito na prestação direta em relação aos pensionistas, aos contribuintes, aos desempregados, não o fez de forma não pecuniária, ou seja, reestruturando uma rede de solidariedades da família, dos indivíduos, das comunidades, que é absolutamente indispensável para a sustentabilidade de certas prestações. Vítor. Só uma nota, menos dramática assim. Eu acho que boa parte dos esforços de modernização da segurança social estavam a ser feitos em boa dimensão. Não devemos tomar uma situação conjuntural por uma situação estrutural. Ou seja, não há dúvida que os sistemas têm que ser ajustados, na linha de quebra de benefícios, ajustamentos de idades de reforma, em modelos seja de idade fixa ou idade ajustável à esperança média de vida, como foi o caso português. Agora, por exemplo, a própria DEO portuguesa apresentada a semana passada, não obstante a situação de conjunto, diz que chegamos a 2060 com o sistema sustentável. Portanto, o que quer dizer que é óbvio que todas as projeções são muito marcadas pelos últimos 5 anos, mesmo pelo crescimento económico. A questão aqui determinante foi o que o primeiro José Almassa disse. Venha crescimento, que o sistema, obviamente fazendo ajustamentos importantes em questões de idades e isso, poderá provavelmente resistir ao embate. É um bocadinho como as barragens. Se chover, acabam por encher. Vítor Scária, José Almassa e Isabel Meireles, é sempre um prazer contar com o vosso lúcido comentário. A Comissão Executiva que hoje esteve a olhar para a Segurança Social, neste dia Mundial e Internacional da Segurança Social, mas também para o rescaldo das eleições gregas e francesas.